Dale, gurizada, beleza? Meu nome é Tomás, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Agenda Republicana. Bom, desculpem a ausência aqui no canal por um tempo, a vida aconteceu, esse mês acabou sendo meio corrido, tive alguns problemas também, acabei não produzindo muito. Esse aqui é um daqueles vídeos mais pessoais, eu tinha feito um mais, acho que pro começo do mês, ou ainda no mês passado, não lembro certo. Eu perguntei se vocês queriam um vídeo desse tipo, se vocês gostaram, então eu vou trazer mais ou menos assim, um por mês, tipo, na última semana do mês, no finalzinho. Eu queria mandar um salve pro pessoal da Liberais Antilibertário, grupo de economia, de política, de zoeira, que tá apoiando aqui o canal praticamente desde o começo. Fica um salve aí. Esse vídeo não é exatamente sobre economia, como provavelmente pode ver no título. Tem dois motivos para eu estar trazendo ele. Primeiro é que estamos no mês da visibilidade e aceitação do autismo. Eu vi as duas terminologias sendo utilizadas, eu acho que as duas são importantes, são duas coisas importantes para fazer, então eu vou denominar dessa forma. E eu sou autista, né? Eu sou um autista de alto funcionamento, que é uma terminologia que eu já vi umas pessoas questionando, é a antiga síndrome de Asperger, que já entrou em desuso. Bom, seria a forma mais leve de autismo, mais próximo dos neurotípicos, mas de qualquer forma todos nós fazemos parte do espectro, temos características parecidas, temos desafios semelhantes, temos as nossas limitações e as nossas vantagens, e eu acho besteira ficar dividindo muitas coisas, só para vocês entenderem e situarem um pouco, principalmente quem já conhece alguma coisa do espectro autista. E aí eu quis trazer um artigo sobre autismo, e também porque ele é um artigo bem curto e bem simples. Então é bom para quem não tem hábito de ler artigos científicos, pegar esse aqui para começar. É um artigo bem fácil. É bom inclusive vocês entenderem algumas sacanagens que podem fazer na cobertura desses artigos. Não é como que alguns maravilhosos jornalistas podem deturpar as coisas um pouco. A única limitação que talvez alguns tenham para ler esse artigo é o inglês. Em termos de metodologia, é um artigo ridiculamente simples. A gente vai ler junto aqui, vai ser tipo um gameplay de artigo científico. Então, agora eu tô aqui no canto. E vamos ler o artigo, ó. O título dele é, né, Geek Tímido Gosta de Música, Tecnologia e Jogos. Uma examinação de perfil de homens autistas em plataformas online de relacionamentos. O meu amigo Rainer, que tem um canal também, que às vezes ele fala sobre autismo, ele ficou meio incomodado com o título, disse que a primeira impressão que ele teve foi de uma romantização do autismo. Você lê o artigo, você vê que não tem nada a ver. Eu acho que ficou um título chamativo interessante, eu até consigo imaginar alguém que deturpe isso, apesar de que essa conclusão é válida, porque a gente vai ver nos resultados que esses são termos muito recorrentes na forma como homens autistas se identificam nessas plataformas. Estereótipos existem por um motivo, né? Eles representam uma quantidade considerável de pessoas e, nesse caso, ele se sustenta em termos estatísticos. Enfim, vamos direto para o artigo. A gente começa lendo o artigo pelo abstract, que é o resumo. Aqui ele vai apresentar de forma bem sucinta a pergunta de pesquisa, a metodologia e alguns resultados. Então ele vem aqui, ó. Relacionamentos ou namoros, né, envolvem um conjunto de habilidades sociais complexas que adultos autistas podem achar desafiadoras. Muitos adultos autistas se voltaram para os relacionamentos online, que em teoria podem amenizar essas dificuldades sociais, e o objetivo desse estudo é explorar pela primeira vez, segundo os próprios autores, como homens autistas se descrevem em plataformas de relacionamentos online. Foram utilizados perfis de 52 homens auto-identificados autistas, usando uma combinação de análise de frequência e temática. Um padrão comum da autodescrição foi
Identificado envolve uma combinação de características desejáveis e indesejáveis. Os temas incluem interesses, descrições negativas de personalidade, né, par ideal e autismo. Os resultados são discutidos em termos de desejabilidade, eu não sei como traduziria muito bem esse termo, as normas dos relacionamentos online, os benefícios e custos da comunicação mediada por computador para homens autistas que procuram relacionamentos. Então tá aqui, ele, né, é isso que ele vai olhar, como eles se identificam e o que isso representa, vamos dizer assim, na forma de vender o peixe dentro dessas plataformas. Foi uma amostra de 52 homens auto-identificados. É uma amostra pequena, mas considerando que o critério é auto-identificação dentro dessas plataformas é algo limitado, né? Não tinha muito mais o que fazer mesmo. Né? Foi usada uma análise de frequência de temas. Então ele vai pegar vários temas que aparecem na descrição e qual é a frequência deles. As palavras-chave são mais para quando você está procurando artigos, então você não precisa se preocupar muito. Então aqui a introdução ele fala um pouco sobre autismo. É caracterizado por déficits persistentes na comunicação social e interação em vários contextos, combinado com padrões restritivos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. As estimativas recentes sugerem que 1 em 59 pessoas têm diagnóstico de autismo. E são de 3 a 4 vezes mais homens que mulheres. Uma coisa que eu detesto desse tipo de artigo é que todas as referências ficam em nota de rodapé. Eu prefiro quando ele coloca a versão resumida da referência, coloca tipo o autor e o ano no corpo do texto, porque fica difícil até saber a data das referências que ele está usando. Então vamos ali no final olhar o 3 rapidinho. Ó, Bruga, et al., né, Epidemiologia do Espectro Autista, 2011. Não é uma referência antiga, mas eu suspeito que seja uma discussão um pouquinho desatualizada. O que, do meu melhor conhecimento, eu não sou da área, eu não sou psicólogo nem médico, mas do meu melhor conhecimento, a discussão hoje sobre autismo entre homens e mulheres é que o autismo em mulheres é subnotificado. Por quê? Porque existem diferenças cerebrais entre homens e mulheres, isso influencia a forma que o autismo se manifesta e afeta o diagnóstico. Os métodos de diagnóstico que nós temos, o conhecimento que nós temos é sobre autismo em homens. E eles não costumam funcionar muito bem em mulheres. Então, isso não afeta muito os resultados, porque mais pra frente o artigo vai falar que eles escolheram homens especificamente porque eles são mais prevalentes, e mesmo se a gente já tivesse forma de diagnóstico melhor, levaria um tempo até você ter mais mulheres, principalmente adultas, autodeclaradas autistas. Então é uma limitação que assim, ele poderia ter trazido uma discussão um pouco mais atual, porque o artigo foi publicado em 2019, mas não é uma limitação assim terrível, nossa, que grande pecado. Não, dá pra conviver com isso. Poucos autistas relatam já ter estado em relações românticas, mas isso, né, comparado com a população geral, mas isso não é por falta de desejo. 93% dos adultos autistas gostariam de estar em um relacionamento romântico, mas por interação reduzida e a subsequente falta de habilidades socioemocionais requeridas para formar e manter relações românticas. Aí fala, o uso de sites de relacionamentos online e aplicativos para celular está se tornando cada vez mais comum, e muitos dos déficits, não defeitos, né? E muitos dos déficits socioemocionais associados com o autismo podem ser aliviados em comunicação mediada por computador. Por exemplo, uma análise de posts de autistas no Facebook sugere que a relação com afeto limitado
e com uma natureza atrasada, defasada em tempo, permite que autistas possam expressar empatia em mídias sociais, apesar de terem desafios nisso em relações cara a cara. Esse tipo de plataforma pode servir como uma forma de iniciar relações com demandas sociais reduzidas, que pode auxiliar autistas. As pesquisas sugerem que autistas usam plataformas de namoro online, talvez até mais do que a população geral. Entre adultos, 53% usou plataformas online, quase metade formou relações de longo prazo. Então, algumas características é mais fácil de controlar nas plataformas. Apresentação, teria menos sinais não verbais para interpretar, mais tempo para processar a informação. Então, as relações podem aliviar alguns dos déficits de comunicação associados com autistas. Mas também algumas pesquisas indicam alguns aspectos de relacionamentos online que podem ser desafiadores, especialmente em termos de construir um perfil. Questões como a quantidade de informação que se expõe, como expressar personalidade, incluir ou não o diagnóstico de autismo, são todas questões consideradas particularmente desafiadoras para autistas nessas plataformas. Então, eu falo aqui que relacionamento online começa com a construção de um perfil online, o tipo de informação que eles colocam, as habilidades para julgar quais características são mais desejáveis e dignas de inclusão depende da habilidade de tomar o ponto de vista do outro, que é algo desafiador para autistas. Essa questão da empatia. Aqui é importante colocar que existem dois elementos da empatia. Um deles é o aspecto emocional da empatia, que é conseguir identificar um sentimento e se colocar no lugar. E o outro é o que alguns chamam de empatia cognitiva ou teoria da mente, que é conseguir compreender o pensamento do outro. A dificuldade dos autistas não está em identificar, em ler uma emoção. Se a gente vê alguém chorando, a gente entende que essa pessoa está passando por algum problema, se coloca para ajudar, se solidariza. O problema está nessa parte da teoria da mente, conseguir entender o que a outra pessoa está pensando. E é justamente esse o desafio aqui. Como decidir quando você está se expondo demais. Então, existem algumas barreiras para relacionamentos bem-sucedidos em aplicativos online, né, que são próprias desses aplicativos. E o objetivo desse estudo é explorar, pela primeira vez, como pessoas se identificam como autistas, se descrevem nessas plataformas. Isso é importante, porque a percepção desse perfil é o primeiro passo no processo de web namoro. Vamos usar esse termo aqui. Então, ó, dos 52 perfis, 40 se descreviam com adjetivos preparados pela própria plataforma. A frequência de cada descritor de personalidade está aqui na tabela 1. Os mais populares foram gamer, geek e aventureiro. Então, aqui do About Me, que é uma seção de texto livre. Vai de 1 a 491 palavras, uma média de 119. A análise temática foi dividida em 4 temas: interesses, descrições negativas de personalidade, par ideal e autismo. Então, na tabela 2, que está na próxima página, tem alguns trechos para representar cada um desses temas. O primeiro tema, interesses. O que os participantes gostam de fazer no seu tempo livre. Os 3 interesses mais comuns foram, em ordem de frequência, foram música, tecnologia e exercícios ou atividades ao ar livre. Exercícios e atividades ao ar livre estão geralmente ligados a ficar em forma, mas apenas 2 indivíduos discutiram a aparência física no perfil. Descrições de interesse foram mantidas mais ou menos majoritariamente positivas, indicavam atividades que eles gostam, mas alguns perfis foram mais negativos, indicam mais atividades que eles não gostam. Então esse é o critério de positivo e negativo que ele está usando. Descrições negativas de personalidade.
Alguns usuários se identificaram como geek, meio nerd, esquisito, diferente. Mas para os mais comuns foram tímido, amável, aberto, divertido, gentil e honesto. Aqui tem alguns dos trechos, eu vou olhar isso aqui depois que eu ler essas categorias. A maioria são adjetivos positivos, mas consistente com outros elementos do perfil, descritos no tema 3, o próximo. Esses atributos positivos muitas vezes eram apresentados de uma maneira negativa ou imediatamente cancelados por um atributo negativo. Em relação à descrição de personalidade, um tema claro emergia em como os usuários se descreviam. As descrições tendem a estar rodeadas de termos negativos, autodepreciativos, usaram palavras negativas como odeio, apontavam extremos na personalidade ou no comportamento, palavras como muito, altamente. Curiosamente, honesto foi o traço que mais vezes foi representado dessa forma negativa. Eu não lembro se ele fala isso na discussão, mas uma hipótese que eu tenho é que autistas tendem a se expressar de forma mais livre porque não tem o mesmo tipo de leitura social e muitas vezes traz algum problema. Então a gente acaba considerando que a gente é honesto demais e isso causa algumas limitações. Eu pessoalmente não considero algo tão limitante, pode trazer uns problemas aqui e ali. Eu acho que em algumas vezes a gente até acaba economizando nosso tempo, acaba desviando de umas balas fazendo isso, que já é a minha opinião. Tema 3, par ideal, descrevi a tendência de como os autistas descrevem pessoas que estão procurando. Mas em vez de descrever atributos que eles querem, eles tendem a descrever atributos negativos que eles não querem. Existe um tom negativo consistente nessas descrições. Em vez de descrever atributos desejáveis, tem um foco muito grande no indesejável. E então, ao descrever o par ideal, existe uma tendência de se autodepreciar ainda mais e reiterando traços negativos de personalidade. Esse foi o ponto que mais me tocou nesse artigo, porque eu percebi que eu faço isso, não exatamente quando eu preparo perfis. Faz bastante tempo que eu não uso esse tipo de aplicativo, e o último que eu usei foi o Tinder, onde você nem tem um campo para dizer qual é o seu par ideal, e é uma coisa muito babaca quem fica fazendo lista de exigência no Tinder. Eu quero gente assim, essa tem que ter altura tal, tem que já ter visitado tantos países, coisa chata do cacete. Mas eu percebo que quando eu estou procurando, quando eu estou descrevendo pessoas, eu descrevo mais em termos negativos e positivos. Eu estava discutindo isso com um amigo meu. Ele falou assim, eu acho uma coisa positiva, porque você está só falando o que você não quer e fora isso você aceita tudo, então você está mais aberto. E eu discordo um pouco. Eu não lembro se eu consegui me expressar muito bem no dia, mas eu pensei melhor por que eu discordo disso. E o problema é, você foca demais nas coisas que você não gosta e, curiosamente, até um tanto contra-intuitivo, você fica mais restritivo do que quem se foca só no que ele quer. Porque você vai olhar para as pessoas e já vai procurar que tipo de coisa ela faz para eliminar. Porque eu acho que até uma tendência da nossa conservação de energia mesmo, da lei do esforço mínimo. A gente quer encontrar um motivo para não estar em corte, porque é desgastante ir atrás de alguém, é desgastante fazer o processo de corte. É bom você pensar nisso também para você ter seus padrões, porque você não é completamente indiferente. Tirando isso aqui que eu não gosto, o resto tá bom. Não, as pessoas têm preferências. É importante você saber o que realmente te atrai. O que desperta mais interesse em uma pessoa do que em outra. Até porque imagina que você está se relacionando com alguém e você... por que você gosta da pessoa? Porque ela não ouve funk. Porque ela não tem tatuagem. Porque ela não fuma. Pô, que merda, sabe? Pô, não tem nada que você gosta da pessoa. Ela é bonita, ela é divertida, ela sabe tocar violino, ela corre muito bem. Pô, tem que ter alguma coisa que você gosta da pessoa, né? Então, esse artigo foi interessante para eu mudar a minha própria abordagem quando eu procuro pessoas e quando eu falo sobre pessoas que eu vi que potencialmente são interessantes, ou quando eu falo sobre pessoas que eu não achei interessantes, que eu desisti, que eu descobri uma característica indesejável.
focar mais no que é desejável. Eu acho que é uma característica saudável, né? É uma atitude mais saudável com relacionamentos. Tema 4, autismo. A inclusão de palavras relacionadas ao autismo foi central na inclusão nos dados, né? Os perfis foram coletados por autodeclaração, mas o autismo emergiu como um tema, já que ele parece ser um marcador de identidade importante para muitos desses namoradores online, daters, né? Muitos deles incluíram referências ao autismo como parte do seu username. Ainda mais, na parte de texto livre do About Me, muitos não só incluíram o autismo como parte da lista de atributos, mas expandiram o tópico explicando o que é e como afeta seu comportamento. Legal, tiveram até um papel pedagógico aqui. Agora vamos olhar um pouco esses excertos. Tema 1, interesse. Música é muito importante, eu gosto de passar a noite ouvindo música clássica, jazz, indie. Eu passo bastante tempo frente no computador, mas eu me importo em fazer uma pausa a cada 20 minutos. When I take sad breaks, tá meio truncado essa frase, mas tudo bem. Eu sou saudável, eu sou muito consciente com a minha saúde, eu tento comer comidas saudáveis, me exercitar, gosto de atividades ao ar livre. Aqui, descrições negativas de personalidade. Eu sou um amante gentil, não um lutador, um guerreiro. Mas se você me empurrar bastante, eu posso devolver. Eu sou tímido, sou uma porta fechada. Às vezes não de propósito, é só uma das minhas falhas. Olha aqui ele se colocando para baixo. Às vezes só precisa de um empurrãozinho para abrir. Eu sou meio estranho, sou um pouco irritante. Mas eu sou outgoing, tipo, eu gosto de falar com pessoas, sei lá. Mas um pouco tímido. Às vezes eu sou amável e... Como que traduz needy? Tipo, aquela pessoa meio carente. Outras vezes eu gosto de ficar sozinho. Eu sou bastante emocional quando estou com raiva. Significa que eu sou completamente honesto. Eu odeio tudo sobre mentiras. De fato, são umas coisas meio defensivas, assim, que... São umas descrições que algumas coisas são legais, outras acabam afastando as pessoas meio sem necessidade. Dava pra explanar um pouquinho melhor, sabe? Colocar numa luz um pouco mais positiva. Para ideal. Eu quero relaxar com alguém legal. Relaxar em que sentido? No Glasgow Harris, deve ser gíria britânica, não sei. Mulheres que têm um ex-psicopata ou que possam querer mudar minha aparência com a ajuda de um machete. Caralho! Isso aqui é muito específico. Deve ser sobre uma pessoa muito específica, né? Que estão esperando que a porta seja chutada. Eita porra! Como assim? Que drogas e lambendo na minha bunda. Caralho, que negócio doente! Tem um trabalho físico, que gosta de chegar em casa e relaxar. Não fume, mas beba. Eu sou um bebedor divertido, eu gosto de rir. Tô procurando alguém para ser idiota. Legal. Uma coisa assim, tô procurando algo mais leve e tal. Se tornarem uma relação, a mulher deve ter um trabalho. Eu não posso pagar pelo meu filho e pela sua família. Ok, até aí tudo bem. Eu não vejo o meu Asperger e o autismo como uma deficiência. Isso aí é uma coisa controversa na comunidade. Eu vi que algumas pessoas enxergam como, outras não. Eu pessoalmente consigo enxergar como alguns pontos do espectro não são deficiência, outros são, mas não é muito o que eu quero entrar nesse vídeo. Tem um comentário meio throwaway aqui, já um vídeo mais opinativo mesmo. Significa que eu posso ser socially awkward. Tá, mas chega de falar disso. Realmente eu quero ir ao aberto, ou quero ser aberto, não entendi direito. Se as pessoas... eu quero ser aberto em relação a isso. Se você tiver um problema, só vai em frente, não perca o seu tempo, nem o meu, com todo respeito. Isso aqui eu acho interessante colocar. Porque... é importante você definir uns deal breakers, definir algumas coisas que você não quer também, porque você tem que ter critério. Não é assim, tipo,
Ah, ela é bailarina, eu adoro bailarinas. Aí não interessa nada do resto, ela ser bailarina tá bom pra você. Também não. Porque você tem que se respeitar. Se a pessoa vai ficar assumindo coisas idiotas em relação a autistas, vai ficar discriminando por ser autista, você vai se relacionar com ela pra quê? É bom colocar isso logo de cara pra você espantar algumas pessoas. Assim, ah, você tá espantando à toa. Não, não é à toa. Eu tô evitando desperdiçar o meu tempo e o dela. Eu acho bom que isso afaste algumas pessoas. Ah, eu sou autista, mas fisicamente tenho Asperger. Eu não sou uma pessoa normal, eu sou o único da minha própria forma, tenho dificuldade com emoções. Aqui, ó, uma coisa meio pedagógica, né? Às vezes eu sou um pouco monótono quando eu falo, eu tenho poucos interesses, mas eu sou carinhoso. Acho mais ou menos isso. Eu só não mostro de uma forma normal. Ah, não tenha medo de me perguntar, eu não mordo. Isso aí eu percebo que a gente, às vezes, passa uma impressão um pouquinho hostil. É bom esclarecer esse ponto de vez em quando. Então agora que ele apresentou os resultados, ele vai colocar a discussão. Aqui já é a conclusão. Muitos desses estudos colocam resultados e discussão e depois colocam a conclusão. Mas como esse estudo aqui não tem nenhum modelo, é um estudo mais quantitativo, é um estudo mais qualitativo, não tem muito por que colocar discussão junto com os resultados, né? Então você fazer discussão ou conclusão meio que dá na mesma. Ele já fez um pouco de discussão na hora de apresentar os resultados. Então vamos lá. Esse estudo encontrou similaridades notáveis na forma como homens autistas se apresentam em perfis de relacionamento, em termos de conteúdo e estilo. Perfis de homens autistas combinam tanto características desejáveis e indesejáveis. Os dois descritores mais comuns são geek e gamer, com interesse comum em tecnologia. Essas três características estão fortemente ligadas e não são geralmente consideradas desejáveis. Aqui é uma coisa interessante. Um dos meus deal breakers, uma coisa muito importante de mim, eu jogo, eu gasto boa parte do meu dia jogando. Isso significa que eu só aceito pessoas que jogam? Claro que não. Até porque eu já conheci mulheres horríveis que jogavam o dia todo e mulheres maravilhosas que não sabiam nem como anda pra direita no Mario. Mas se a pessoa tem problema com quem joga, a coisa fica um pouco mais séria. Porque a pessoa vai ter problema comigo, isso vai dar problema entre a gente. Eu não vou ficar... Faz muito sentido eu ficar com alguém que vai me discriminar? Se tem alguma coisa também na outra pessoa que é muito forte e eu não consigo tolerar, eu também vou achar de bom tom eu não me relacionar com ela. Isso é uma coisa que eu... Por mais que seja visto como algo negativo, eu gosto de colocar logo de cara. Não esfregar na cara dos outros, você não precisa ser chato com isso, mas não esconder que eu jogo. Porque senão a pessoa vai descobrir da pior forma, né? Aí só piora as coisas, já tem envolvimento e aí começa a entrar preconceito, começa a entrar discriminação no meio. Então assim, isso é negativo pero não útil, porque depende do nicho que você quer preencher. É por isso que eu não gosto muito dessas plataformas muito gerais. Porque elas são feitas assim, da maioria para a maioria, elas são feitas por denominador comum. E eu sei que eu tenho gostos particulares e eu vou mais para um nicho. Então é aquilo, você vai encontrar pessoas com esse nicho? Vai, porque você vai encontrar pessoas de todo jeito, mas pensa, se você quer pessoas que gostam de música clássica, vou colocar um exemplo besta, você vai no baile funk, talvez você encontre gente que gosta dos dois. Se você quer pessoas que gostam dos dois, aí sim, é uma coisa interessante você procurar nos dois lugares e tentar ver qual é a interseção, mas por que você vai num lugar onde você sabe que aquele tipo de personalidade é minoria? Não é melhor ser em um lugar que é maioria? Então, eu prefiro procurar pessoas em atividades relacionadas com os interesses que eu tenho do que em plataformas que são relacionadas com o próprio ato de namorar. Vou colocar a palavra namorar aqui. Por isso que eu acabo não me dando bem. Então, são características negativas nesses ambientes para a maioria das pessoas, mas elas são positivas em outros ambientes. Mas isso aí já é uma discussão um pouco fora do escopo desse estudo. E se você quer ter sucesso tipo plataforma, tem que saber vender o seu peixe, né? E nesse caso, está desvalorizando um pouco. Videojogos, né? Estão associados com estereótipos negativos, com impopularidade, inatratividade, seria essa a palavra certa? Ociosidade e incompetência, realmente, né?
o estereótipo é esse, de que gamer é vagabundo, e aquilo, como eu disse, estereótipos existem por um motivo. Tem muito gamer vagabundo, mas em grande parte é uma imagem antiga de quando só criança jogava, né? Estereótipos assumem limitações sociais, físicas e psicológicas. Deve ser notado que esse estereótipo não corresponde com a realidade. Há estudos comparando gamers com não gamers, descobrindo as características apenas nos jogadores mais problemáticos. De qualquer forma, esses estereótipos associados com geek gamer provavelmente contribuem para uma primeira impressão pouco desejável. Por outro lado, uma descrição comum era aventureiro, que é percebido como um traço atraente. Em termos de conteúdo, descrição de atributos de personalidade incluem características indesejáveis, como ser irritante, enquanto características positivas, como honestidade, são apresentadas como defeitos ou negados com comentários indesejáveis. Honestidade geralmente é vista como um atributo positivo dentro dessas plataformas, mas uma descrição autodepreciativa é incompatível com as regras do relacionamento online. Só que é interessante uma coisa que ele fala, que existem regras próprias do relacionamento online. Então existe uma nova camada de problemas, porque existe uma série de protocolos e regras não escritas que a gente acaba enfrentando nisso. Outro problema que eu tenho com essas plataformas, eu acabo achando que ela cria problemas ainda pior do que aqueles que ela resolve. O conteúdo positivo é a norma em perfis de relacionamento online, em outros contextos, como o Facebook. Isso é pertinente à maioria dos adultos autistas, quando eles têm ou tiveram um parceiro romântico, esse parceiro não era autista. E faz sentido, né? Autistas são a minoria da população. O tema final é a descrição deles mesmos sobre autismos. Comportamentos que violam normas são percebidos de forma mais positivas quando o entrevistado sabia que o protagonista, vamos dizer assim, era autista. Então essas esquisitices são vistas de uma forma mais positiva quando eles sabem que a pessoa é autista. Se isso se estende ao contexto de relacionamento online, isso pode sugerir que uma declaração explícita sobre o diagnóstico de autismo pode contrabalancear algumas percepções negativas desses comportamentos indesejáveis. Então, essas características que eles usam para descrever desviam da norma das plataformas. Esses desvios são vistos de forma negativa. Assim como no relacionamento cara a cara, nos relacionamentos online tem regras implícitas que os autistas podem ter dificuldade de compreender. Então, apesar dos benefícios de comunicação mediada por computador, as normas da comunicação cara a cara foram substituídas por normas de relacionamento online. Eu quero que homens autistas adultos podem ter tanto problema identificando essas normas online do que identificando as normas de comunicação cara a cara. Pelo menos dentro do contexto de relacionamentos, né, de namoro. O estudo não nos mostra como esses perfis são percebidos, né? Eles levantaram as características e compararam com aquilo que outros estudos dizem que são desejáveis ou indesejáveis. Eles não fizeram esse tipo de avaliação. E eles sugerem como estudo futuro, isso aqui é uma boa prática quando você faz o estudo, sugerir como outros pesquisadores podem avançar, que poderiam explorar mulheres autistas, né, como elas se apresentam. Então o vídeo é esse, espero que eu consiga deixar ele num tamanho aceitável, porque já deu 40 minutos de gravação. Espero que vocês tenham entendido como ler um artigo científico, visto que não é nenhum bicho de sete cabeças, eu li o artigo praticamente inteiro aqui. Outros artigos talvez eu pulasse um pouco mais e pegasse uns highlights, que esse aqui é curto. É relativamente fácil, principalmente quando ele não usa muitos métodos, não tem um modelo difícil de entender, não tem muita estatística. Esse aqui está bem simples. Eu acho que a maior parte do meu público vai entender logo de cara. Então, se vocês gostaram do vídeo, já sabem, cliquem em gostei, inscreva-se no canal para ver mais vídeos como esse e tudo mais. Valeu, falou!